Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos, irmãs. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Diga para o teu irmão do lado: a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão. Diga para ela, diga para ele: Deus te abençoe. Mas faça isso com seriedade, querendo que aconteça. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus abençoe o seu dia. Amém. Como o Marcelo me apresentou, a Sueli também, meu nome é Luiz César Martins. Eu sou da Arquidiocese de Curitiba, no Paraná. Coordeno hoje o Ministério de Intercessão na RCC Brasil. Sou casado com a Antônia há 23 anos e tenho 2 filhos, o Mateus, de 21, fez agora em julho, e o Felipe, de 11 anos, vai fazer 12 agora em setembro. Participo do grupo de oração Fonte Viva do Santíssimo Sacramento, na paróquia do Santíssimo Sacramento. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Quem for em Curitiba pode ir lá procurar o nosso grupo e com certeza você vai me encontrar lá. Temos no nosso grupo de oração os momentos importantes, o núcleo que se reúne toda segunda-feira. Faço questão de fazer parte do núcleo. O nosso grupo de perseverança, que acontece a segunda terça-feira do mês. Sou formador no grupo de perseverança. E as nossas reuniões de oração todas as quintas-feiras. Atualmente quem coordena o meu grupo de oração é a minha esposa, Antônia. Então eu tenho que andar na linha lá. Senão já viu, né? Participo da renovação carismática desde 1988, quando tive a graça de poder ter um encontro pessoal com o Senhor. Já fazia parte, claro, da igreja, trabalhava em algumas pastorais, mas eu sempre busquei algo mais e não sabia o que era, até o dia que me falaram de um encontro, que eu disse que não iria nesse encontro, porque eu sabia que grupo que estava programando o encontro era um grupo que começou na paróquia, que não era muito bem visto, a renovação carismática, que na época para muitos era uma novidade, um povo que estava dizendo que ouvia Jesus, que conversava com ele e que falava numa língua esquisita, me convidou para fazer um encontro. Claro que eu disse que não ia, né? E fui orientado pelos meus amigos a não ir, porque diziam que quem fizesse aquele encontro voltaria de lá meio louco. E realmente a gente via as pessoas indo para lá e ficar um pouco loucas, né? Mudava de vida. A gente percebia nas pessoas isso. Hoje parece que tem uma deficiência nesse sentido, mas enfim. O fato é que eu acabei indo para esse encontro sem querer ir. Eu morei 16 anos em Cascavel, estou morando agora há 16 anos em Curitiba, mas eu sou de Florianópolis, a minha família é de lá, a minha mãe mora lá. E em Florianópolis eu era DJ de uma boate. Quando eu fui morar para Cascavel, e claro que eu continuei, e tinha uma vida um pouco fora daquilo que são os parâmetros cristãos, apesar de ser da igreja, etc. Mas nesse encontro eu pude ter realmente uma experiência, gente, que não é possível a gente aqui descrever, precisa experimentar, para entender qual é o efeito dessa experiência que nós, da renovação carismática, chamamos de batismo no Espírito Santo. Fundamentamos em Atos 1:4. E sabemos que é uma experiência pessoal, que acontece num dia, numa hora. Não é a única, que vai acontecer diversas durante a vida, mas aquele primeiro dia é marcante, e para mim foi assim. Eu entrei no encontro de um jeito e saí totalmente diferente. Eu lembro que quando eu
estava lá no encontro, os pregadores pregavam, e eu tinha ido porque um amigo meu foi, e acabei tendo que acompanhar ele, então fui meio sem querer. Mas quando chegou no momento do batismo no Espírito, aquela hora que se coloca o povo no meio e vem aqui na frente, eu fiquei olhando lá de trás, vendo as pessoas caindo e orando em línguas, e eu pensei, isso aqui não vai prestar, não vai dar certo. As pessoas que me orientaram a não ir estavam com razão, um bando de louco. Enfim, não podia sair da fila, mas quando cheguei lá na frente, que colocaram as mãos sobre mim, eu comecei a orar em línguas, e pensei comigo, nossa, isso pega mesmo, o negócio não era brincadeira, e rejeitei imediatamente aquilo. Falei, eu não quero isso para mim, isso aqui é uma lavagem cerebral. Me veio isso. Só que Deus foi tão misericordioso, que juntamente com esse carisma das línguas, que eu refutei na hora, fui orar em línguas, só depois, outros encontros, veio sobre mim como que se fosse um balde de água que jogasse em cima, e você se sente assim naquele choque térmico, né? E eu senti uma alegria profunda dentro do meu coração e uma paz indescritível que me acompanha até hoje. E 3 coisas marcaram aquele dia para mim, que foi o selo de Deus na minha vida. A primeira, veio de dentro para fora, não foi ninguém que me falou, um convencimento, uma convicção profunda dentro da minha alma, de que Deus existe. Isso ficou latente dentro do meu coração, de uma maneira que inexplicável, que eu de certa forma tinha algumas dúvidas, e muitas dúvidas na verdade, e naquele momento essas dúvidas como que foram sanadas. A segunda coisa que me veio, também desse jeito, que tudo que a igreja nos ensina na sua doutrina é verdade, e pode vivê-la e crer que é verdade. Isso também veio para mim como se fosse uma cura interior, e eu me convenci radicalmente disso. E a terceiro sentimento que aconteceu nesse dia, uma alegria profunda no meu coração. Gente, eu queria abraçar as pessoas que estavam próximas de mim, e fiz isso. Pessoas que eu não conhecia naquele encontro, eu olhava para as pessoas, via as pessoas mais bonitas, olhava para o céu, via o céu mais azul, as árvores mais verdes, e aquele sentimento me impulsionou para um gosto profundo da palavra de Deus, uma saudade tremenda da palavra de Deus. Eu comia a Bíblia, eu li a Bíblia mais de uma vez, toda, e o desejo de rezar, que eu ia para o trabalho a pé, deixava o carro em casa, para ir pelo caminho rezando, porque eu queria rezar mais. E isso fez com que a minha vida mudasse. Para aquele encontro eu levei 2 carteiras de cigarro, porque eu fumava 1,5 carteiras por dia. Levei 2 na época. Gente, lá houve uma cura de pessoas sendo libertadas do vício de cigarro. E eu não apropriei para mim porque eu não tinha experiência disso, mas eu fui tentar fumar depois. Voltei para Florianópolis, foi em outubro, eu passava o carnaval, e tentava fumar e não conseguia mais, não tinha mais o gosto, e tentei até algumas vezes, forcei a barra. Depois eu fui saber que eu fui curado, e desde então, já fazem 28 anos que, graças a Deus, nunca mais eu coloquei um cigarro na boca, em nome de Jesus. Eu não sei onde é que eu estaria hoje, não é? Se não fosse aquele dia abençoado que Deus preparou para a minha vida. Aquele dia, meu irmão, além de salvar a minha fé, eu posso dizer para vocês que também salvou a minha vida. Porque eu já estava, inclusive, experimentando maconha, outras drogas, e se eu fosse por aquele caminho, com certeza eu não estaria aqui hoje para contar a história. Eu não sei se você passou por uma experiência parecida. Quem passou, levante a mão. Só isso? Essa experiência nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Quem é que participa da renovação carismática católica aqui? Levante a mão. Muito bom. Quem que é servo em um grupo de oração? Ótimo. Você teve uma experiência do batismo no Espírito Santo? Quem teve, levante a mão.
Isso, agora melhorou, né? É isso que eu perguntei antes. Essa experiência é fundamental, é necessária. Eu pergunto para você, o que seria de você sem ter passado por essa experiência? Aonde você estaria? Diga para o teu irmão aí, aonde você estaria se você não tivesse passado por aquele momento, talvez num grupo de oração, talvez num retiro, talvez aonde foi? Como é que você estaria hoje? Amém? Veja, irmão, como Deus é bom, como Deus cuida de você, como Deus conhece você. E aí nós podemos dizer sem medo. Numa época, a própria renovação carismática dizia assim: eu amo a renovação carismática. E teve muitas críticas nesse sentido. Talvez não entenderam o porquê que se falava disso, né? Por que a gente dizia que amava a renovação carismática? Não que a gente está excluindo a igreja, nada disso, mas a gente diz assim: nós amamos esse movimento porque nos levou para essa dimensão, para nós. Claro que existem outros movimentos, outras pastorais da igreja, louvado seja Deus, e muitas pessoas também tendo experiências maravilhosas em outros movimentos e outras pastorais. Mas aqui para nós, Deus reservou a renovação carismática católica. Então eu posso dizer, não sei se você diz, eu amo a renovação carismática. Amém? Louvado seja Deus. Vamos dizer juntos? Eu amo a renovação carismática. Agora vamos aplaudir a Deus que te trouxe aqui, que te deu essa graça de poder viver o que você vive hoje. Irmãos, não foram poucas lutas que eu tive, não foram poucas dificuldades, que se não fosse aquele momento específico que eu passei ali, talvez eu não caminhasse, porque muitas vezes a gente foi humilhado, e eu fui humilhado muitas vezes, e louvo a Deus por todas as vezes de humilhação, mas louvo ainda mais por Deus ter me dado a graça, pobre de mim, criatura frágil, miserável, de poder ter uma fé pequenininha, é verdade, mas uma fé suficiente para não parar naquele momento de humilhação e não desistir e dizer: vale a pena dar a vida por Deus, vale a pena sofrer, vale a pena ser humilhado, porque o que Deus tem para mim, nada nesse mundo pode pagar, meus irmãos, nada, vale a pena. Não tenha medo de sofrer, não tenha medo de dar a vida, não tenha medo de ser humilhado, não tenha medo de ser humilde, não tenha medo de entregar a vida para Jesus, porque um tesouro magnífico te aguarda e você haverá de receber no dia certo de Deus para você que vai chegar. Esse dia chegará. Amados, é assim que nós precisamos estar dentro dos nossos grupos, de saber que tem um Deus apaixonado. Diga para o teu irmão: olha, existe um Deus que te ama de paixão, que te ama de paixão. Você que está aqui, que pode se achar que ninguém te ama, que você seja uma pessoa que ninguém goste, gente, não entra nessa, isso aí é uma falácia do demônio. Eu digo para você, tem um Deus vivo, verdadeiro e real, que te olha nesse instante. Você não passa desapercebido dos olhos de Deus. Deus está olhando para você e te amando e dizendo: eu amo você e cuido de você, experimente o meu amor. Você não está só, e Deus já provou isso. Provas e mais provas. O tema que eu vou tratar é uma expressão de João Batista. Quando João olhou Jesus no deserto, diz assim: eis o quê? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Uma expressão tão forte que a igreja usa hoje, né? Quando o padre eleva, ele fala isso, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que você responde?
Eu não sou digno de entrar, mas dizeis uma só palavra e eu serei. É mais uma expressão bíblica, né? Do centurião. Amados, esta dimensão de olhar Jesus como Cordeiro é fantástica. Faz diferença na nossa vida. Mas antes de entrar no tema propriamente, eu queria só atualizar algo que eu acho muito importante. O porquê que nós estamos tratando desse tema no Congresso. Veja, o Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica se reúne todos os anos, pelo menos 2 vezes. E numa dessas vezes, que normalmente é no mês de setembro, o Conselho se reúne em reunião de 4, 5 dias, para deliberar sobre muitos assuntos importantes referentes ao nosso movimento. Mas nessa reunião de setembro tem algo ainda mais profundo, e diria até importante, que é quando o conselho se reúne para escutar o Senhor. Você já escutou o Senhor? Sim ou não? Você tem o hábito de ouvir o Senhor? Sim ou não? Para tudo, para dar o passo, aquele passo seguinte, você escuta o Senhor, pergunta para Deus. É assim que Deus quer guiar a tua vida. A renovação carismática sabe que tem que ser assim. Então o Conselho Nacional se reúne para ouvir, para que Deus possa revelar no coração do Conselho o tema ou a palavra de ordem para o ano seguinte. E isso aconteceu em setembro do ano passado, para ouvir do Senhor qual a direção que o Senhor deseja dar para o nosso movimento, para os nossos grupos de oração, para seguir naquele ano, nesse ano de 2016. Qual foi a moção profética de Deus para nós desse ano? Quem sabe o tema desse ano? Como? Sede misericordiosos, como o vosso Pai é. Você pode dizer isso para o teu irmão? Sede misericordioso, como o vosso Pai é misericordioso. Eu sei que a gente falando assim parece só uma fala, né? Mas é uma ordem que Deus está dando para nós da renovação carismática. Quando eu perguntei quem que participa da renovação, muita gente levantou a mão. Essa ordem é para você, é para mim. Amados, nessa reunião o Senhor nos falou e chegamos no consenso do tema do ano. E olha só, as pregações que você vai ouvir nesse congresso foram todas discernidas a partir daí. Não foram coisas criadas de qualquer forma, foi resultado de uma escuta profética, que Deus disse: eu quero falar isso para o meu povo. Somos nós, que aqui estamos, uma parcela do povo de Deus, dentro da igreja de Deus, que se reúne em um movimento eclesial, chamado Renovação Carismática Católica. Deus tem uma palavra, uma direção para nós. Não é de qualquer jeito que servimos o Senhor dentro do nosso movimento, mas graças a Deus, procuramos ouvi-lo e obedecê-lo e dar passos nesse sentido, acreditando que Deus fala no nosso coração, do mesmo jeito que falava lá no início, nas primeiras comunidades, quando o Senhor dava as ordens pelo poder do Espírito Santo, e aquele povo obedecia. O que norteou essa reunião? E aí eu quero entrar depois daquele tema que o Senhor nos pede, esse primeiro tema: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria, se você puder anotar, eu gostaria muito que você anotasse, porque são passos concretos que você precisa colocar em prática, tá bom? No teu dia a dia. A primeira coisa que Deus nos pede, amados, nessa reunião do Conselho Nacional de 24 a 27 de setembro de 2015, olha aqui, ler, não somente ler, mas meditar e orar com elas, as 2 cartas de São Pedro. Há uma ordem aqui para nós, Renovação Carismática: ler e meditar e orar com as 2 cartas de São Pedro, amém? Anota isso no teu caderno e põe em prática. Muito bem,
Durante a partilha que a Kátia fez para nós, a Kátia, que é a nossa coordenadora nacional do seu estado, você conhece talvez, mora em Vitória, dizia assim, que Jesus está pedindo pressa, e nos disse que Ele segurará a nossa mão. E aqui, Roberto, aquilo que você colocou para mim, não é só para mim, mas é para a renovação. O Roberto, durante a oração, dizia assim: ó, Luiz César, eu vejo o Senhor agora aqui segurando na tua mão e dizendo, fique tranquilo que eu estou segurando a tua mão. Você falava isso, não é? Na verdade, Deus está falando para nós. Olha só o que Deus dizia para nós, Ele não sabia disso. Jesus pedindo pressa e nos disse que Ele segurará a nossa mão para que possamos levantar muitos que estão caídos. E o Senhor ainda dizia, vocês não tenham medo, mesmo que vocês pensem que vão cair, vocês não cairão, porque eu estou do lado de vocês, segurando na mão de vocês, e é eu que vos envio, então vão com pressa. É isso que o Senhor nos fala, amados, uma palavra forte, o envio, mas Deus dizendo, eu tenho pressa, eu tenho pressa. E aí o Senhor dava uma visualização de pessoas caminhando com velocidade, e nosso Senhor indo ao lado, segurando na mão, cuidando para que ninguém caísse. Olha a visualização que o Senhor nos dava, e é para nós, é para os nossos grupos de oração, para o seu grupo de oração, uma visualização de pessoas caminhando com velocidade, correndo, e nosso Senhor indo ao lado, segurando na mão, cuidando para que ninguém caísse. Você crê nisso? Então não tenha medo, não tenha medo, Deus está contigo, Deus está do teu lado, segurando na tua mão, e você não vai cair em nome de Jesus. O teu grupo de oração não vai cair em nome de Jesus, o teu ministério não vai cair em nome de Jesus, porque nós estamos sob essa promessa, amados. Eu creio, diga, eu creio, Senhor, nesta promessa que tu tens para nós, nesse ano da misericórdia. Amém. Esta visualização a Kátia partilhou conosco, e Jesus disse que mesmo que vocês achando que vão cair, não cairão. Mesmo que vocês achando que vão cair, porque estão correndo ou até tropeçarem, vocês não cairão. Muito bem, o conselho refletia sobre essa questão também, e nós dizíamos assim na reflexão, estamos em um tempo de decisão. Preste atenção nisso. Nós estamos num tempo de decisão. Depois eu quero falar na pregação aqui sobre essa questão. Um tempo de decisão. É um tempo de decisão. Você vai decidir, não é? Dar o passo ou não naquilo que o Senhor está nos mandando. Não existe santidade rasa e profunda. Santidade é santidade. Não tem santidade mais ou menos. Quando Deus nos chama a santidade, é a santidade. Não é fazer ressalvas com o pecado. Então, o Senhor nos dizia, é um tempo de pôr os dois pés no barco e entrar no mar da santidade. É uma decisão, colocar os dois pés no barco e entrar no mar da santidade, manter os olhos fixos no Senhor. Renovação carismática, mantenha os teus olhos fixos no Senhor, e não desvie a sua atenção dos grupos de oração. O Senhor nos pede isso, mantendo os olhos no Senhor, não desvie a tua atenção dos grupos de oração. E o sopro de Jesus, amados, que quando nós tínhamos aquela imagem de Jesus soprando sobre o mapa do Brasil, a Kátia, ela refletia conosco, dizia, não é mais agora apenas sobre o Brasil, mas esse sopro, ele foi se individualizando, chegando na pessoa. Então agora o sopro, que antes era sobre o mapa do Brasil, de uma maneira mais generalizada, agora ela virou mais personalizada. Deus estava dizendo assim, eu olho cada pessoa em particular,
eu sopro o meu espírito sobre você. Toma posse. A palavra de ordem, então, para nós, é sair em direção ao povo que participa do nosso grupo de oração e os que não participam, para levar este sopro de Jesus. Você assume essa responsabilidade de ir em direção àqueles e levar esse sopro de Jesus, essa ordem. No uso dos carismas, o Senhor dizia para nós, olha, presta atenção nisso, no uso dos carismas, os grupos de oração voltarão a crescer. No uso dos carismas. E por fim, mais uma ordem que Deus nos dava, renovação carismática, volte o teu olhar para Deus, porque um novo sopro do Espírito está sobre ti. Renovação carismática, volte o teu olhar para Deus, porque o novo sopro do Espírito está sobre ti. Amados, diante de toda essa moção, aqui eu só fiz um pequeno resumo, o Conselho Nacional discerniu que nós devemos refletir sobre alguns temas importantes da nossa salvação. E não é por acaso que esses ensinos que vão ser ministrados neste congresso foram escolhidos. Tudo com a visão de que devemos nos aproximar daquele que é o Senhor, reconhecer nele a salvação e abandonarmos-nos a ele. Mas aí, amados, é preciso que façamos uma experiência pessoal, cada um de nós. Nós não podemos servir o Senhor na renovação apenas de ter ouvido falar, apenas baseado em uma pregação que ouvimos no passado. Não. Isso é importante, isso nos remete a uma experiência que nós precisamos fazer. E se você ainda não fez, eu quero dizer para você, mergulha nos braços de Deus, mergulha na oração, porque o Senhor está de braços abertos para dizer para você, eu amo você, tenho por você predileção, mas também te dou uma missão que ela se cumprirá se você for fiel. Deus está dizendo para mim e para você, amados. Olha só, por isso, nós refletimos então sobre esse tema, e peço que você abra a palavra de Deus, por favor, no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Essa passagem aqui de João Batista, quando ele vê Jesus no deserto, e faz essa afirmação importantíssima. Primeiro capítulo do Evangelho de São João, versículo 29 a 34, amém? A palavra diz assim, quem não achou ainda que tem a Bíblia Ave Maria, a página é 1385. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse, leia comigo, por favor, você que está na página. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse, depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado, vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água, disse-me, sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus, palavra de salvação. Irmão, João Batista, preste atenção nessa cena. João Batista olha para Jesus no deserto. O que ele vê? O que você acha que ele viu ali? Quem é que já esteve na Palestina, lá no deserto? Eu já tive a graça de poder estar lá, no Rio Jordão, fui por ali. Naquela região desértica, terrível, alguns pontos com água, com rio, mas a maior parte desértica. E ele vê Jesus chegando.
O que João viu? Um homem, como qualquer outro homem. Jesus não veio com asas, ele viu um homem. Mas João tinha no seu coração a sua certeza da sua missão, de que aquele era Jesus. Ele já havia feito o batismo e já havia acontecido, inclusive, essa cena do Espírito Santo vindo sobre Jesus. E ele aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus. Amados, essa expressão é muito profunda. Talvez aqui na nossa cultura a gente não entre tanto assim, mas se nós pegássemos a cultura de Israel, israelense, nós íamos entender aquilo que está lá no Antigo Testamento muito forte. É um significado profundíssimo, que explica tudo para nós, a nossa salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, João profetizava a missão do nosso Senhor Jesus Cristo com essa frase. João sintetizou o que Jesus viria fazer. Amados, esse trecho da Escritura foi pronunciado pelo profeta João Batista, precursor de Jesus de Nazaré. E ele o fez há mais de 2.000 anos. E essa profecia, essa afirmação ecoa até hoje. Olha o poder de uma afirmação feita pela boca de um homem de Deus. Ninguém pode apagar. Deus mantém firme. E esse cordeiro que João apontava, nós vamos entender o poder e o efeito devastador na vida de todos nós. Ele vai dizer ainda lá, como nós vimos: este de quem eu disse, depois de mim virá um homem que me é superior. João vai afirmar com certeza: este é o Filho de Deus. De quem que João está falando? De Jesus. Mas para que a gente possa entender, irmão, por que João chama Jesus de Cordeiro, é preciso a gente mergulhar um pouco na história do povo de Israel, né? Temos que ir até o Antigo Testamento e analisar qual a função do cordeiro na cultura da tradição do povo hebraico. Qual que é a função? Se nós pegar lá no livro de Levíticos, peço que você abra lá rapidamente, o nosso tempo corre, Levítico 16, nós vamos ver aqui a orientação dada aos sacerdotes de como fazer a expiação dos pecados. Nós vamos ler só um trecho, a expiação do pecado do povo de Israel. E a palavra diz assim, lá em Levítico 16, a página é 160 da Ave Maria. Depois de estar toda essa orientação, né? Esse capítulo 16 aqui é o dia das explicações. E no versículo 21 diz assim: imporá as 2 mãos sobre a sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas. Deixa eu ver aqui para você entender bem. Eu vou ler aqui a partir do versículo 18, talvez seja melhor. Quando tiver saído o sacerdote, irá para o altar que está diante do Senhor e fará a expiação por esse altar. Tomará do sangue do touro e do bode e o porá nos cornos do altar em toda a volta, aspergirá com o dedo 7 vezes o altar para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Havendo terminado a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo e porá as 2 mãos sobre a sua cabeça e confessará sobre ele todas as suas iniquidades, todas as iniquidades, aliás, dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, pô-lo-á sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disto. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles
para uma terra selvagem, quando o bode tiver sido mandado para o deserto. Aqui é toda uma explicação dessa expiação, né? Do dia da expiação, que é feito pelo povo israelita. Diariamente era sacrificado cordeiros para a expiação dos pecados, mas uma vez no ano, nesse dia da expiação, era sacrificado ali 2 bodes. É importante a gente entender isso para entender o que João queria dizer. Um deles era morto ali, no altar. Mas interessante de ver, amados, que o segundo não era morto. O segundo, o sacerdote chegava até nele, colocava a mão sobre o bode e falava todos os pecados do povo. E aquele pecado do povo saía do povo e ia para o bode, coitado do bode, né? E esse bode era o bode expiatório, por isso a gente tem essa frase, né? O bode expiatório, você já ouviu falar disso? Vem dessa palavra aqui. Esse bode era levado para o deserto por um homem que o abandonava no deserto, e esse bode morria lá no deserto pelo pecado do povo. Aqui nós vemos, irmãos, claramente uma figura importante, uma pré-figura, melhor dizendo, daquilo que iria acontecer. Jesus, ele tomou aqui a posição deste bode, ele foi esse bode, podemos dizer, que assumiu sobre ele os nossos pecados, e foi levado também para fora, abandonado, levando consigo o quê? Os nossos pecados, do mesmo jeito que era feito de uma maneira imperfeita no Antigo Testamento, Jesus veio trazer de uma maneira perfeita. Mas o que Deus queria mostrar com esse ritual, não é? Um ritual do Antigo Testamento, temos que entender com essa visão, né? Primeira coisa que o Senhor queria mostrar para o povo de Israel, que o pecado é um fardo insuportável, que nós não podemos carregar conosco. É preciso ser retirado de nós, se nós não aguentamos. Por isso que o bode, ele servia como expiação pelos pecados daquele povo. Uma vez por ano era feito isto. O próprio Jesus vai proferir, se você pegar lá em Mateus 11, 28, você vai ver o Senhor falando para todos nós, né? O Senhor falando aqui, fazendo como que um convite, e o Senhor vai dizer assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, eu retirarei de vocês o fardo, eu darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui um convite de Jesus em cima desse princípio de que ele haveria de fazer isso de uma vez por todas. Jesus. Deus também está nos ensinando com isso, irmãos, com esse ritual do Antigo Testamento, para dizer que o pecado não pode estar no meio do povo, tem que ser retirado. Por isso o bode era levado para fora da cidade, do acampamento, levado para o deserto, para um lugar distante, e lá era abandonado e morria. Então o Senhor nos ensina isso, que o pecado não pode ficar no nosso meio, e por fim, que o pecado gera a morte, como fala em Romanos 6, 23, que nós não podemos ficar sobre nós o pecado, porque esse pecado gera morte, como morria aquele pobre animal, que trazia sobre ele as transgressões daquele povo. O destino dele não tinha outro, era a morte. Diante dessa explicação, amados, nós podemos entender um pouco essa afirmação de João Batista, quando diz que Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo, não é? Agora, por que teve que ter essa situação aí? Por que Jesus teve que passar por isso? Por que teve esse ritual no Antigo Testamento? Porque nós perdemos, amados, aquilo que recebemos na origem. Eu e você, toda a humanidade, o homem, a mulher, foram criados no jardim do Éden.
Nós fomos criados por Deus para vivermos eternamente juntos de Deus, e ali não há pecado, ali não há morte, ali não há dor, ali não há nada que possa nos retirar a felicidade, a paz. Ocorre que perdemos essa filiação, perdemos essa condição. Narrado em Gênesis 3, o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, aquela primeira geração que abandonou, que não quis estar na presença de Deus, que quis estar acima de Deus. E aí o que ocorre? Não é possível coabitar o pecado e Deus no paraíso. Deus retirou-nos do paraíso, como que nos colocou aqui. E nós, a partir deste momento, perdemos esta condição de filhos de Deus, perdemos essa condição de vivermos eternamente junto de Deus no paraíso. Perdemos, ficamos errantes, nos apartamos de Deus, estávamos em rebelião contra Deus. Tudo isto que foi vivido no Antigo Testamento, todos os rituais que o Senhor coloca para que os sacerdotes façam até que venha aquele que fará de forma perfeita, foi para que um povo se mantesse fiel, para que não se perdesse completamente, e Deus foi conduzindo esse povo durante os tempos, até que chegasse o dia, e esse dia vai chegar quando João Batista aponta para aquele que vem, que é Jesus, da plenitude dos tempos. Eis o Cordeiro de Deus. Amados, quem não está em Cristo Jesus, está na condição desgraçada de não ter vida eterna, de não ter salvação. Pensa nessa realidade. É isso que o Senhor pede para nós refletir, amados. Nós, Renovação Carismática, de entender que nós precisamos servir olhando a Jesus, que nós precisamos decidir por Cristo Senhor, pela sua salvação diariamente, porque nós podemos sim correr um risco de perder a herança, mesmo servindo em um grupo de oração, mesmo sendo pregador, mesmo conduzindo belíssimas orações. Se nós não tivermos a capacidade de nos achegar a Deus humildemente, reconhecendo nele o Senhor, nós podemos perder a herança que Jesus resgatou para nós. Amados, o Senhor foi esse animal lá atrás que era sacrificado. Ele se entregou por mim e por você. Ele deu a sua vida. Ele mostrou para nós, amados, que há uma saída. Essa expiação que Jesus faz para nos trazer de volta a possibilidade de voltarmos para o Éden, para aquele lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Romanos 5,12, São Paulo vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então aquele pecado de Adão, daquela primeira geração, traz consequências para nós ainda hoje. É uma herança que nós recebemos. Chamamos isso de pecado original, que é apagado quando nós recebemos o sacramento do batismo. Após esse pecado, toda a humanidade estava condenada à morte, e à morte eterna. E não havia solução para nós, amados, porque nós estávamos, como eu disse, em rebelião contra o Senhor. E foi através dos méritos de Jesus, somente através dos méritos do Senhor, que nós conseguimos essa nova chance. E aqui eu quero ressaltar uma coisa importante, e faço uma pergunta para vocês: o que Jesus veio fazer na terra, no tempo em que ele esteve aqui? Qual foi a missão dele? O que ele veio fazer? Fala alto. Salvar. Na verdade, não é bem esse salvar, né? Às vezes a gente se confunde nessas definições. Jesus não veio te salvar. Sabe o que Jesus veio fazer? Veio te dar condições para que você seja salvo. E isso faz muita diferença. Porque nós não podemos dizer que Jesus já nos salvou. Podemos dizer por um sentido, sim. Mas por outro sentido, naquilo que depende de mim e de você, nós devemos dizer
que Jesus veio dar para mim condições para que eu seja salvo. Por que eu digo isso? Porque se nós não fizermos a parte que nos cabe, mesmo Jesus tendo morrido como morreu, ainda assim nós podemos perder o céu. Sim ou não? Esses dias eu estava lendo uma matéria que foi escrita por um santo, São Leonardo. Eu não conhecia isso aí. E ele dizia naquela matéria, é muito assustador até, que tem a vida de dois santos, que eu não recordo o nome aqui, que eles tiveram uma visualização da sala do tribunal de Deus. Presta atenção nisso. E eles dizem assim: naquele momento, chegou na sala do tribunal 65 mil pessoas para serem julgadas. Destas 65 mil, 3 foram salvas passando pelo purgatório. Então a gente vê, quando Jesus diz assim: o reino de Deus é para os violentos, e é com violência que se entra no reino dos céus. Não estava brincando, não. Precisamos, amados, entrar na dimensão de que Deus já nos salvou, sim, naquilo que depende de Deus, mas que ainda nós precisamos conquistar essa salvação naquilo que depende de nós. Veja o que Isaías fala, lá no capítulo 53, versículos de 4 a 7. Veja só: em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre Ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos dos tosqueadores, Ele não abriu a boca. Amados, essa profecia de Isaías foi proclamada aproximadamente 600, 700 anos antes de Jesus. E ela traz exatamente aquilo que foi, o que aconteceu. O Senhor, pela sua misericórdia, não olhou as nossas debilidades, transgressões, maldades, pecados. O Senhor não olhou as nossas revoltas, mas na plenitude de tempo Ele mandou o seu próprio Filho, Jesus, servir como esse cordeiro expiatório, entregar-se por nós como se entregou, por mim e por você, sem pedir explicação. Jesus deu a sua vida verdadeiramente, o seu sangue jorrou na cruz verdadeiramente. Ele foi usado como esse bode expiatório, irmãos. Jesus foi abandonado também como aquele bode era abandonado no deserto. Jesus foi abandonado na cruz, por isso Ele vai gritar lá da cruz: meu Deus, por que me abandonastes? O Senhor sentiu o peso do abandono, o peso dos nossos pecados. Ele carregou os fardos por nós, Ele se entregou por nós, por simples misericórdia, por simples amor gratuito. Um Deus apaixonado por nós, que diz para nós: não está tudo perdido, vocês têm esta opção de se achegar a mim através do meu Filho Jesus. Olhai para o Senhor. Amados, Jesus sim, ele fez esse papel daquele cordeiro sacrificado, mas é importante dizer que Jesus morreu também como aquele cordeiro, mas Ele não ficou morto. Aqui está a grande diferença. Jesus ressuscitou e venceu a morte, para nos dar vida e vida eterna, para que nós possamos ter a chance de voltar para Deus. Amados, a porta do paraíso estava fechada. Gênesis vai contar isso. Havia ali um anjo de guerra travando e ninguém podia entrar. Na morte de Jesus, da sua ressurreição, o anjo de guerra foi tirado, a porta do céu foi aberta, e agora ecoa
um convite pela humanidade. Venham todos e entrem pela porta do céu, porque a porta do paraíso está aberta para você. Amados, é esse o convite que o Senhor nos chama a fazer para a humanidade. Dizer a todos: venham todos, amados, porque a porta do céu está aberta. E ela foi aberta para que você entre. E ainda mais, lá em João 14, 1-2, Jesus vai falar algo muito importante. Eu amo essa palavra, porque é uma revelação magnífica que o Senhor diz para nós. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, diz Jesus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei, tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E lá no versículo 6, quando Jesus é questionado por Tomé, dizendo que não sabe qual é o caminho a seguir para entrar nessa casa, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim senão, ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos, nós precisamos olhar para Jesus assim, como aquele que é a fonte de toda salvação, como aquele que é o Senhor, aquele que passou por esse sacrifício uma vez só, não precisa mais de sacrifícios expiatórios. Nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais sacrificar bodes, carneiros, cordeiros, bois. Nós não precisamos mais do sangue dos animais, porque o sangue do próprio Deus jorrou na Santa Cruz e continua jorrando sobre nós, e se atualiza a cada Santa Missa que nós participamos, e ali nós podemos nos achegar embaixo da cruz de Jesus, embaixo do sangue que salva, do sangue que liberta, do sangue que nos lava de todas as transgressões, do sangue que cura as nossas chagas, como diz aqui Isaías. Nós temos a graça, amados de Deus, de estar sob o sangue de Jesus, para que a nossa salvação seja verdadeiramente efetivada no dia final, porque um dia nós haveremos de chegar nesse momento, e nós nos depararemos com aquele que nos salvou, com aquele que é o Senhor, com aquele que abriu para nós a porta do paraíso. Nós haveremos de chegar nesse dia, diante desse Deus, que haverá de dizer para mim e para você: vinde bendito do meu Pai, porque o reino de Deus é para você. Amados, nós não podemos abrir mão disto. Nós não podemos abrir mão desta casa que Jesus diz que temos no céu, porque é para você e é para mim. Nós temos um lugar aonde devemos passar a vida toda, eternidade. Amados, nós cristãos reconhecemos e cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que se despojou de si, de sua divindade, fazendo-se um de nós, assumindo um sacrifício pascal, passando pela paixão, morte e ressurreição, para nos dar-nos vida, e vida em abundância. Todo o sistema de sacrifício, amado, foi cumprido em Jesus. Não há mais necessidade, eu repito, de sacrifícios expiatórios. Basta aceitarmos o sacrifício vivo de Jesus. Diga comigo, olhando para o Senhor Jesus, fecha teus olhos um instante. Fecha teus olhos um instante. Precisamos fazer a nossa parte, amados. Nos colocar diante de Deus. Olha para Jesus, vertendo a cruz, o seu sangue. Abra o seu coração e deixa Jesus fazer morada no teu coração agora. Coloque todos os seus pecados na cruz de Cristo nesse momento. Vai entregando para o Senhor. Todos nós pecamos, amados, e precisamos da misericórdia de Deus. Diga comigo agora: Jesus, eu aceito o teu sacrifício. Tu és meu único Salvador. Diga de novo, amado: Jesus, eu aceito o teu sacrifício. Tu és o meu único Salvador. Vem morar dentro de mim e transformar a minha vida.
Repete isto. Vem morar dentro de mim, Jesus, e transformar a minha vida. Que o teu sacrifício no Calvário faça sentido na minha vida, para que eu possa morrer para o mundo e viver para ti. Porque pelas tuas chagas eu fui curado, porque pelas tuas chagas eu fui perdoado. As minhas transgressões tu levaste, Senhor, para a cruz. Os meus pecados tu carregastes na cruz. Eu me entrego, Senhor. Na tua presença eu confio toda a minha vida. Vai entregando para Jesus. Vai entregando para Jesus. O Senhor está passando nesse instante sobre nós, amados. Esse convite de Jesus é perene até a sua volta. E o Senhor está dizendo para você: olha para mim. Olha para mim. Nós tivemos um encontro de escuta profética em 2013, quando a Renovação Carismática Internacional, o ICRIS, fez um convite a todos os países. Estávamos lá em 106 países. E lá o Senhor nos falava, porque nós estávamos para ouvir. E Deus dizia para nós que nós devemos estar diante dEle com o princípio do temor de Deus. E numa profecia o Senhor falava assim: tremam diante de mim. Não no sentido de termos medo, mas no sentido de reconhecê-lo como o Senhor, como o único Salvador. Que o nosso servir possa ser a partir disto. Gente, nós não podemos perder essa dimensão na nossa vida. Vamos reconhecendo. Eu queria que você fizesse esse momento diante de Jesus, amado, de rasgar o coração diante do Senhor. Façamos enquanto ainda temos vida, enquanto ainda é possível, e façamos isso muitas vezes. Reconheça as tuas transgressões. Vai reconhecendo o pecado que há dentro do teu coração, dentro do meu coração. Senhor, eu reconheço dentro de mim, Senhor, o meu pecado, as minhas mazelas, as minhas rebeldias. Eu reconheço, Senhor, dentro de mim as minhas limitações, as minhas faltas, as minhas falhas, os meus erros, as minhas tendências ao mal, os meus vícios, as minhas paixões. Senhor, eu reconheço dentro de mim, Senhor, eu preciso e reconheço essas misérias, e eu preciso, Senhor, que mais uma vez, o teu sacrifício expiatório, Senhor, me salve nesta manhã, me salve neste dia, me liberte das minhas transgressões. Senhor, eu te peço o teu sangue redentor sobre nós agora, Senhor, que o teu sangue venha se derramando sobre nós. Vai pedindo sobre o teu coração, amados. Dom Cipriano nos ensina muito isto. O sangue de Jesus precisa ser clamado todos os dias sobre nós, porque é esse sangue que verteu na cruz, irmãos, foi o que expiou os nossos pecados. Então não tenha medo, clame sobre a tua alma agora: Senhor, lava-me com o teu sangue as minhas chagas, as minhas lepras, as minhas maldições, as minhas transgressões, Senhor, tudo que está dentro da minha alma, agora, Senhor, eu te entrego. Vai lavando com o teu sangue redentor, vai pedindo, meu irmão, vai clamando sobre você. Jesus, eu te peço agora, Senhor, liberta-nos, Senhor, a partir do ato salvífico da Santa Cruz, da tua paixão, morte e ressurreição. Olha para a Santa Cruz de Cristo, contempla a Santa Cruz de Cristo e vai pedindo ao Senhor que o teu sangue me lave, Senhor. Você pode fazer esse gesto na fé, de se achegar até a Santa Cruz e tocar nas chagas de Jesus. Toque nas chagas de Jesus, sinta a tua mão tocando no sangue de Cristo Jesus. Faça esse gesto na fé e deixa esse sangue tocar você, purificando. Vai orando assim com o Senhor. Eu convido a você a ir orando em línguas,
e tocando nas chagas de Cristo. Continua a tua mão tocando nas chagas de Jesus. E vai deixando que o Espírito formule esta oração intercessória sobre você, sobre a tua alma agora. Vai orando e olhe Jesus como teu Senhor, teu Salvador. Continue orando enquanto o ministério ministra essa canção, para que o Senhor possa ir nos libertando, amados. Vai permitindo. A cruz onde Cristo sofreu toda a dor é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. Então eu vai permitindo que o Senhor venha tocando você. Em mim, em verdade, vamos permitindo que o sangue de Jesus venha nos lavando de toda iniquidade, de todo pecado, de toda maldade. Que o Senhor possa ir purificando e fortalecendo a nossa alma nessa manhã. Permita. Vem, Senhor, com teu sangue redentor. Troca sublime. Liberta-nos, Senhor. Pega na mão do teu irmão. Levanta ele agora. Levante esse irmão. Ajuda ele. Reza com ele. Reza com ela. Vamos nos ajudar. Por um pecado. O Senhor nos chama aí em direção do outro. O toque, o teu sangue, a misericórdia que curar. Canta conosco. Toda ferida. Aquele que morreu por mim e por você, amados, se doa novamente em sacrifício de expiação para nossa salvação. Diga isso diante de Jesus. Se o teu sangue acredita que curar toda ferida em mim, livre serei. Sim, Senhor. Senhor, pra te ser. Nós reconhecemos, Senhor, o teu senhorio em nossas vidas. Se o teu sangue nós reconhecemos que tu és o único Salvador. Só tu, Senhor, és o caminho, a verdade e a vida. É por ti que nós alcançaremos a salvação. A tua morte, a tua paixão, a tua ressurreição trouxe-nos vida eterna. Vida eterna. Reza por esse irmão. Ore por essa alma que está perto de você. Vai pedindo o sangue de Jesus sobre essa pessoa agora. Vai orando sobre ela. Vai dizendo: Senhor, derrama teu sangue. Ministra esta oração no teu irmão, você que está aí. Vai orando por ela, vai orando por ele. Vamos pedindo: Senhor, derrama o teu sangue redentor. Senhor, vem curando as feridas dessa alma, Senhor. Vem curando, Senhor Jesus. Tirando, Senhor, as transgressões. Tirando todo vício. Senhor, eu te peço, liberta, Senhor, de todo vício que podemos ter aqui, Senhor. Vício de drogas, vício de pecados, paixões, desejo de morte, desejo de suicídios. Senhor, nós te pedimos agora que tudo aquilo que é o fruto do pecado, Senhor, que está gerando em nós, eu te peço, Senhor, liberta o teu povo agora aqui, Senhor. Vem tirando, Senhor Jesus, toda a escravidão do mal, Senhor, do pecado que está sobre nós. Vai orando assim sobre esse teu irmão amado. Reza por ela, reza por ele. Vai pedindo o sangue de Jesus.